Hebreus 11, versículo 24 em diante, diz assim a palavra: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruir dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Amém, igreja? Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra está aberta, Pai. E a tua palavra estando aberta, Senhor, nós te pedimos que através dela, Senhor, tu fale conosco. Que seja a tua voz e a tua palavra a nos ensinar, a nos instruir e a nos levar àquilo que tu queres de nós, Pai. Fala com o teu povo, Senhor. Fala com a tua igreja e que sejamos tremendamente, Pai, ensinados nessa manhã. E enquanto o teu povo é ensinado na tua palavra, eles possam ser fortalecidos, Senhor, e renovados por esta palavra. Assim, ó Deus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Tome teu assento em nome de Jesus Cristo. Hoje, nessa manhã de sexta, nós fechamos essa primeira dica desse grande estudo, e eu vou chamar esse intensivo, que nós estamos fazendo durante todo esse mês. Serão 5 assuntos, mas que, vistos e analisados durante toda a semana, nos farão aprender e aprender muito. Começamos no domingo, vendo um pouco sobre o que é fé, entender o que é fé, tirar da nossa mentalidade coisas que não são relacionadas à fé, entender a fé a fim. Na quarta-feira nós aprendemos que essa fé, ela nos aproxima de Deus. Essa fé nos aproxima do Senhor. E eu quero terminar essa trinca de mensagens hoje, nessa sexta-feira, dizendo que ao aproximar de Deus, através desta fé que é em Deus, eu passo a acreditar em Deus. Parece algo, depois de 2 mensagens, algo mais que certeiro, ou assim: pastor, é óbvio que se eu tenho fé em Cristo, eu creio em Deus. Se eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus. Mas por que eu quero utilizar essa palavra nessa manhã? É para falar, irmãos, de algo que, olhando o texto de Hebreus capítulo 11, me chamou a atenção. O texto que você leu, que você acabou de ver comigo, ele vai trazer toda a jornada do povo de Israel no deserto. Amém? Do versículo 24 ao versículo de número 30, está contido toda a história que você pode ir lá no Velho Testamento, em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio,
e ver toda essa história, do versículo 24 ao versículo de número 30, toda essa história está aqui. E talvez se você olhar, e se você prestar atenção na leitura que você vê, você vai dizer assim: pastor, o senhor está equivocado, porque a única pessoa que aparece aí é Moisés. E é isso que me chama a atenção. Capítulo 11 do livro de Hebreus é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Então, peraí, nós temos um povo com mais de milhões de pessoas, e dentre todos esses, o único dito na galeria dos heróis da fé é Moisés. Vamos lá. A gente aprendeu um pouco na quarta-feira que fé é ver o invisível e ouvir o inaudível. É quando eu não preciso ver para ver o que Deus está fazendo, que eu não preciso ouvir para entender a voz de Deus. É algo humanamente impossível, mas nós vivemos pela fé. Então, quando a gente entende que essa é a fé em Deus, que essa é a fé no Deus que nós servimos, o que está faltando para o povo de Israel está na galeria dos heróis da fé. Por que esse povo não está aqui? Por que esse povo não se encontra aqui? E a resposta é mais óbvia do que eu e você podemos imaginar. Quando eu não tenho fé, ou seja, quando eu não confio em Deus, eu não consigo me aproximar de Deus. E se eu não consigo me aproximar de Deus, eu não consigo ver Deus. E esse é o mistério, que não é um mistério, do porquê esse povo não está aqui na galeria dos heróis da fé. Porque a vida de Moisés é uma vida de confiar em Deus. A vida de Moisés é uma vida de ver o poder de Deus. Mas antes de tudo, é uma vida de fé em Deus. Quando Moisés se encontra com o Senhor no Monte Horebe, Deus vai falar assim: vou te levar para falar com Faraó. O que ele fala? Eu não sei falar, Senhor. Esse negócio de falar não é comigo. E ele, não, mas quem fez a língua foi o Senhor, mas não é comigo. Não é comigo. E naquele momento ele rejeita o chamado de Deus. Por quê? Por mais que ele está ouvindo Deus, ele ainda não tem fé que Deus possa usá-lo com a sua dificuldade. Porém, com o passar do tempo, e quando nós vamos e vemos as 10 pragas do Egito, quando chega na praga dos gafanhotos, a palavra de Deus diz: e Moisés falou com eles. Porque Deus ordena e Moisés começa a falar. Por quê? Porque agora ele está entendendo, não é por mim, mas é pelo Deus que eu sirvo. A palavra de Deus para as nossas vidas é: pare de olhar as suas dificuldades e comece a olhar o Deus que está na tua vida. Porque o Deus que é na tua vida é maior do que as suas dificuldades. O Deus que é na tua vida é maior do que todas as coisas. Ah, pastor, mas eu não posso isso e aquilo. Você não pode, mas o Deus que é na tua vida pode. Ah, mas é difícil para mim. É difícil para você, mas nada é difícil para o Deus que está sobre a nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos. Então Moisés vive pela fé. Ele vive de ser provado todos os dias, de ver a prova que esse Deus é um Deus poderoso. Qual é o problema do povo de Israel? Eles não têm fé. Pastor, não, mas Deus tinha uma aliança com o povo. Tudo bem. Pastor, mas enquanto eles estão no Egito, Deus envia 10 pragas. Tudo bem. O que a gente aprendeu? Que quando eu vejo, isso não é
fé. Que eu estou vendo. Eu estou vendo acontecer. Então veja que, por mais que as 10 pragas do Egito são testemunho do poder de Deus sobre o Egito, sobre as divindades do Egito, e o poder de Deus sobre a aliança que ele tinha com o povo, as pragas do Egito provam para nós que o problema estava no povo, porque se o povo não vê, o povo não sai do Egito. Se o povo vê, o povo não sai do Egito. Você tem dúvida? Abre comigo o livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 15. Versículo de número 23. Êxodo, capítulo 15, versículo 23 e 24. Olha lá. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Presta atenção, a gente vai continuar. O problema não é pedir, o problema é murmurar. Porque, irmãos, pedir, tudo bem. Deus nos ensinou: pedir, pedir, será nada. Tem algum problema pedir? Não, eles estão sem água, eles estão pedindo? O problema é quando eu murmuro. Porque a murmuração me mostra onde está o meu coração. Problema, irmão, não é a gente pedir, irmão. Não tem problema pedir. É pelo contrário. Infelizmente a gente vê os extremos. Tem gente que pede demais, tem gente que pede de menos. Porque tem gente que só ora para pedir, tem gente que ora e não pede, irmão. Tem que encontrar um equilíbrio. Então o problema não é pedir, o problema é quando eu murmuro. Quando em vez de eu pedir, tem murmuração nas minhas falas. Mas sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que às vezes, mesmo na murmuração, Deus ainda faz acontecer. E sabe por que isso é pior? Porque mostra que Deus está dando corda para a gente se enforcar lá na frente. Porque, irmãos, Deus podia falar assim: vocês estão murmurando, também não vou dar nada. É pior, Deus faz pior. Porque Deus já provou, por N motivos, quem é Ele, Senhor da vida. Primeiro, as pragas do Egito. Segundo, livrando o povo do Egito. Terceiro, abrindo o mar vermelho. Deus já provou para esse povo que está com eles. Só que agora Deus vai agir diferente. Já que vocês não têm fé, eu vou começar a dar corda para vocês. Só que lá na frente a corda vai acabar, o penhasco vai chegar e você vai se enforcar. Porque, irmão, Deus podia chegar e falar assim: vocês não vão beber, vocês estão murmurando? Não vou dar água. Ele faz pior. Ele fala: toma água para vocês beber. Deus dá água para eles beber. Eles murmuram e Deus dá água. Então pior, e guarde isso no teu coração, pior do que Deus não fazer na tua vida é quando Deus faz para te dar uma lição, para te ensinar algo. Eles murmuram contra Moisés. A murmuração deles era mais ou menos assim: estava lá no Egito, você trouxe a gente para o deserto, nem água a gente tem. Só que isso não era verdade. Quando você lê a saída do povo do Egito, eles não saíram com a banana, não, pelo contrário, eles saíram com riquezas e posses. Eles saíram com muita coisa. Só que mesmo tendo muita coisa, eles são ingratos. E tem uma semana eu preguei sobre ingratidão aqui na igreja. Semana passada eu preguei sobre ingratidão aqui na igreja. Então preste atenção. Eles murmuram e Deus dá água. Agora no capítulo 16 do mesmo livro de Êxodo, do versículo de número 1
Olha lá, eles acabaram de receber o que para eles beber? Água. Olha lá. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para esse deserto, para matar de fome a toda essa. Eles estão murmurando de novo. O pior da murmuração desse povo é: eles estão com saudade de onde? Do Egito. O pior de tudo é que eles estão com saudade do Egito. Tem crente que de vez em quando é assim, irmão. Primeira prova que ele passa na vida cristã, ele fica com saudade do Egito. Só que o problema é que o Egito é escravidão. E não tem pior escravidão que a escravidão que te alimenta, que te dá carne e pão para te fartar. Ah, mas quando eu era do mundo não era assim. Não foi só eu vir para a igreja, as coisas. Irmão, você quer o quê? Por que Moisés vai entrar na galeria dos heróis da fé? Volta lá, só rapidinho. Vamos lá, capítulo 11 de Hebreus. Olha o que vai dizer. O versículo de número 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, ou seja, a alegria. Esse povo era escravo. Eles eram escravos, mas eles tinham um pouquinho de carne e um pãozinho para se fartar, que nem era tudo isso. Agora, quem era Moisés? Moisés era filho, por mais que adotivo, filho da filha de Faraó. Historiadores acreditam que Moisés era um dos generais do exército do Egito, então ele não era pouca coisa. Provavelmente, talvez, ele não seria o homem escolhido para ser o faraó no lugar do seu avô adotivo. Porém, ele tinha grande possibilidade, ele tinha tudo. Ou melhor, ele tirou a sorte grande, porque ele era para ser escravo, agora ele está no maior império do povo, da nação, do mundo, entre os lugares de destaque. E o texto de Hebreus está dizendo assim: ele abriu mão de tudo isso, uma alegria momentânea, para viver maltratado com o povo, porque ele sabia que não valeria a pena viver aquela alegria momentânea, mas viver no pecado e no erro, porque eles adoravam outros deuses, eles tinham outros deuses, eles sabendo que aqueles deuses não eram verdadeiros. Ele abriu mão de tudo isso, porque ele sabia que não valia a pena. Então a gente vê a balança, irmãos. Poxa vida, se você é um escravo, fala comigo, é melhor passar dificuldade ou continuar sendo escravo? Essa dificuldade. É só você ver a história dos escravos aqui no Brasil, irmãos. Quantos deles preferiam fugir, morar no meio da mata, passar dificuldade, passar necessidade, às vezes saber que poderiam ser perseguidos, mas construir os quilômetros, porque é melhor viver desse jeito do que viver preso, viver na dificuldade do que viver preso. Então a gente precisa entender que a fé me faz entender que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo passageiro. Aqui nós podemos ter a alegria do mundo, mas a mesma alegria é passageira. Porém, viver com Deus, viver com o Senhor é saber que a minha herança é eterna.
Porque o que Deus está fazendo com Moisés o que eu tenho para esse povo é eterno. Quer ver? Hoje em dia, vocês já viram como está o Egito? O Egito, irmãos, é pior hoje do que a pior comunidade que você possa pensar no Brasil. Pior. Não, pastor, é pior. Procura quando chegar na tua casa. Lixo espalhado na rua, rato passando. É um lugar devastador. Que foi um dos primeiros grandes impérios do mundo. É um lugar devastado. Depois que Deus passou por aquele lugar, Ele acabou com aquilo. E o povo de Israel? Israel é desse tamanho aqui, ó. Depois você vai lá no mapa e vê o estado do Sergipe. Israel cabe no estado de Sergipe. É menor que o estado de Sergipe. É um ovo. Vai ficar de pé até hoje em dia. E como uma das maiores nações hoje no mundo. Hoje Israel é tão visado que o mundo, irmão, briga por causa de Israel. Briga pelo bem ou briga pelo mal, porque está todo mundo de olho. E qual é esse mistério? É porque Deus fez uma aliança com esse povo. Aí não bastante, irmãos, para eu te mostrar que essa terra é uma herança eterna, é algo eterno. Quando você vai no livro do Apocalipse, a palavra fala que é um lugar no céu para que a gente vá morar. Amém? Como é o nome desse lugar? Não, um lugar no céu, a cidade, tem uma cidade no céu, ela tem um nome. Não, uma cidade, é a Nova Jerusalém. Irmãos, vocês lêem a Bíblia, porque vocês não sabem nem para onde vocês vão depois que vocês morrer. Nova Jerusalém. Pastor, mas o senhor nunca preguei, já falei aqui, não foi só uma vez. Nova Jerusalém, qual é a capital de Israel? Jerusalém. Deus está falando assim, ó, quando vocês forem para o céu, eu vou fazer uma nova Jerusalém. Vê se Deus não está falando para esse povo e para Moisés: a herança que eu vou dar para vocês é uma herança eterna. Não é a mesma Jerusalém, mas Deus está dizendo assim: vai continuar sendo o meu lugar, Nova Jerusalém. Ou seja, meu irmão, minha irmã, Moisés entendeu o que Deus tem para mim e para esse povo. Não é o Egito vai passar, mas a herança que Deus tem para mim e para esse povo é uma herança eterna, de eternidade, de geração em geração. Só que o povo não está entendendo. Então agora eles murmuram, eles ainda falam assim: olha, lá no Egito. Então a murmuração me tira a fé. Ou melhor, quando eu sou alguém que fica murmurando, eu demonstro que eu não tenho fé. Se ao passo de que eu tendo fé, eu demonstro obras. Então eu falei para vocês, tanto no domingo na quarta, quer saber se você tem fé? Veja se você tem obras. Se você tem obras, você tem fé. Agora, quer saber se alguém não tem fé? Essa pessoa é uma pessoa murmuradora. Pessoa murmuradora. Tinha um desenho que eu assistia pequenininho, que era o desenho da raposinha. O desenho da raposinha, ela fazia assim: ó céus, ó vida, ó céu. Pessoa que murmura é uma pessoa que não tem. Eu digo isso sem medo de errar, irmãos. Aqui. Então o povo murmura, e isso mostra que eles não têm fé. Aí qual é o pior? Eles murmuram e Deus faz o que com eles? Vocês querem comida? Vou dar comida. Deus envia o maná. Aí mais tarde eles vão reclamar de novo, porque o maná não está suficiente. Agora eles querem carne, porque no Egito tinha carne. Vocês querem carne? Então eu vou dar carne. Aí Deus fala assim: vou dar carne, tanto carne que vocês vão começar a morrer. Vem um enxame de codornizes. Eles comem. E morreram centenas no mesmo dia.
Porque eles estão no deserto, comeram muito, precisam nem da mão de Deus. Comeram muito. No deserto, passaram mal. Morreram. Então nada pior do que não ver as coisas de Deus acontecerem é ver sendo murmurador. Porque provavelmente Deus está fazendo isso para te dar uma correção. Então não é porque, pastor, fulano de tal, assim, assado, tudo errado. E Deus ainda faz as coisas, deixa porque Deus está cuidando, Deus está tratando. Se essa pessoa não entender o que Deus está fazendo, ela vai se perder sozinha. Nem sempre porque eu vivo milagres, eu vejo milagres, é porque está tudo certo. Às vezes, o milagre que Deus está derramando na minha vida é só repreensão e correção. Vai entender o Deus que a gente tem. Que você não faria isso, né? Vou repreender o meu filho, eu vou dar o que ele quer. Pelo contrário. Mas Deus é assim. Às vezes ele já falou tanto, você não entendeu o que é. Tá bom. É o texto que diz na Bíblia. E Deus entregou eles aos seus próprios desejos. Deus começou a dar o que eles queriam. Só que a palavra fala que o coração do homem é enganoso. Nem tudo que a gente quer é bom pra gente. Pastor, então como eu vivo? Viva pela fé, confiando que o melhor para a minha vida e para a tua vida está nas mãos de Deus. Abre comigo o livro de Números, capítulo de número 14. Versículo de número 1. A herança que Deus tinha para aquele povo era uma herança eterna. A mesma herança que Deus tinha e prometeu para Abraão se estende a Israel até os dias de hoje. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa ainda está estendida até os dias de hoje. Qual o problema? Esse povo vai murmurar. Deus vai continuar provando que está com eles. Só que eles não querem se aproximar de Deus. Tanto que quando Deus desce do monte, o povo fala: Moisés, falou com você com ele. Se a gente falar com ele, a gente vai morrer. Por quê? Eles estão muito longe. Então a distância de Deus me faz temer a Deus, ou melhor, ter medo de Deus, porque temer nós devemos temer, mas me faz ter medo de Deus. O medo me afasta, a falta de fé me afasta de Deus. A fé me aproxima de Deus e me faz ter temor de Deus. Então, quanto mais próximo de Deus, mais eu vejo sua glória e eu tenho temor. Porém, quando eu me afasto, eu só tenho medo, eu não consigo enxergar o Senhor. Então você vê o povo vendo Moisés subindo no Sinai, ouvindo só raio e trovão. Só que Moisés lá em cima está vendo o quê? A glória de Deus. Quando Moisés desce, Deus manda Moisés fazer o quê? Uma tenda móvel. Moisés, vai ter o tabernáculo, mas você vai ter uma tenda móvel. Porque dentro da tenda eu vou falar com você. E o texto diz que quando Moisés entrava, era como se ele visse Deus face a face. A expressão face a face é que Moisés podia sentir o hálito do Senhor falando com ele. Era muito próximo. Então era algo de proximidade. Enquanto o povo ficava do lado de fora. Só que o pior do texto é que diz assim: qualquer um podia entrar. Só que ninguém tinha fé para entrar. Tinha medo e não tinha fé. Mas Moisés tinha temor, mas tinha fé. E a fé fazia ele entrar no lugar de intimidade. Aí o povo está andando, Deus fala assim: envia espias para espionar a terra. Vários homens, quando eles voltam, os 12, cada chefe de cada tribo, quando eles voltam, 10 começam a fazer o quê? Murmurar. Olha, a terra é boa, porém os inimigos são grandes. Só fica Josué e Caleb firme.
tendo fé na promessa de Deus. Olha o que vai acontecer. Números capítulo 14, versículo de número 1 ao número 3. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito! Ou ah, se morreremos neste deserto. Eles continuam fazendo o que, igreja? Murmurando. A promessa está diante deles, eles continuam murmurando. Por quê? Eles estão passando quase 40 anos no deserto, porque é daqui que vai vir o julgamento de Deus, e eles continuam murmurando. Falavam: ah, se a gente tivesse, era melhor morrer no Egito do que chegar e ainda ter que enfrentar isso. Agora o que vai dizer, versículo de número 3: e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao... Que terrível é isso, irmão. Eles estão querendo voltar atrás. Era melhor a gente nem... ainda tem como voltar para o Egito. Qual o problema desse povo, irmãos? Aí a gente podia inventar um monte de coisa. Não, é simples. Falta de fé. Falta de proximidade com Deus. E quando eu não me aproximo de Deus, eu perco a herança que Ele tem para mim. É aqui que Deus vai começar a falar assim: não tem como. Não dá mais. Esse povo não me obedece. Esse povo não quer saber de mim. Não tem como continuar isso. E Deus decreta nesse momento: todos esses que estão aqui, todos vão morrer nesse deserto. Menos Josué e Caleb. Todos que saíram do Egito morreram no deserto. Não foi 10, 20 pessoas. Foi milhares de pessoas. Pior do que sair do Egito é sair do Egito e morrer no deserto. Porque lhe faltaram proximidade com Deus. Aí o que Deus estava fazendo até agora, dando corda, nesse momento Deus puxa a corda e enforca eles. Vocês reclamaram tanto que agora vocês vão ficar aqui 40 anos no deserto. Só que esses 40 anos no deserto vão para vocês morrerem no deserto. Porque quando a gente vê o cativeiro, Deus fala assim: ó, vou enfiar o cativeiro, vai durar 70 anos. Depois dos 70 anos vou levar vocês de volta. Uma palavra de esperança, de graça. Vamos passar pelo cativeiro, mas Deus vai trazer a gente de volta para onde? Para Jerusalém, para a nossa terra. Aqui, vocês vão ficar 40 anos para morrer no deserto. Que Deus queria fazer aquilo, Deus queria matar todo mundo. Moisés não deixou. Ele falou: Senhor, não é assim. Deixa eu falar um negócio para você. Então tá bom, não vou matar ninguém. Mas vocês vão ficar 40 anos. E quem nasceu aqui, no deserto, vai chegar em Jericó. Mas quem estava no Egito e desconfiou da minha promessa, não vai conseguir ver a terra que eu dei para eles. A terra que mana leite e mel. Porém, olha o que vai dizer o versículo de número 20. Capítulo 14 de Números. Versículo de número 20. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente
como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Deus está dizendo assim: Caleb teve um outro espírito. Qual o espírito desses 10 e de todo o povo? Um espírito de covardia e de falta de fé. Só que Caleb, ele era corajoso e ele tinha fé no Senhor. Deus está dizendo: aquilo que eles não verão, morrerão sem ver, a tua descendência, Caleb, terá como herança. Sabe o que Deus está falando conosco durante toda essa semana? Se você tiver fé que Ele fará na tua vida, se você tiver fé em colocar a tua vida por completo nas mãos do Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus filhos, mas não só isso, Ele cuida dos teus netos, Ele cuida da tua geração, Ele cuida daqueles que serão seus depois que você deixar essa terra, porque você colocou todas as suas coisas na mão do Senhor. Será que você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra, irmão? Esteja como Caleb, irmão. Nem sempre, porque tem muita gente indo por um caminho porque está certo. A maioria estava indo contra, mas Caleb falou: eu confio na palavra que Deus disse. A terra é nossa. E Deus falou assim: a herança era para todo o povo, mas vou dar uma herança só para você, Caleb. Só para você. Vai ser da tua descendência, da tua geração, tua herança. Tu ganhou. Porque esse homem teve fé. Agora, sabe o que é pior, irmãos? Do capítulo 24, ou do versículo 24 ao versículo de número 30 de Hebreus 11, toda essa história aqui, a gente só vê um homem que é Moisés, sim ou não? Sabe o que é pior? É o versículo de número 35. Vai lá comigo, Hebreus 35. Hebreus 11, versículo 31, desculpa, do 24 ao 30. É toda essa história, e esse povo não conseguiu ter fé. Viu e não teve fé. Eles viveram por vista e não por fé. Enquanto eles estavam vendo, eles acreditavam. Aí todo esse povo, irmãos, ó, que terrível, moço. Meu Deus do céu. Olha que terrível esse povo, irmãos. Todos eles são participantes da herança de Abraão. Todos eles. Abraão, Isaac, Jacó, se tornou Israel e veio esse povo. Todos eles fazem parte dessa promessa, dessa herança. É deles. Eles conseguiram perder tudo. Aí lá em Jericó, uma terra que tinha outros deuses, que adorava outros deuses, lá naquela terra, que não conhecia o Senhor, lá naquela terra, eles começaram a ouvir falar do povo de Israel, que tinha um Deus que era com eles, que fazia essas maravilhas. Eles começavam a ouvir. Aí lá naquela cidade, que não adorava a Deus, lá naquela cidade tinha uma prostituta, uma mulher da vida. Essa mulher está ouvindo o que está acontecendo, sim ou não? Aí, 2 espias vão até Jericó, sim ou não? Quando esses 2 espias estão lá em Jericó, essa mulher que não conhecia Deus ainda, que tinha outros deuses, que não era uma mulher que na sociedade era bem vista, era uma prostituta, essa mulher, quando os 2 vigias, os 2 espias estão fugindo, ela vai colocar ele na sua casa.
Aí o povo inteiro que conhecia Deus, que viu os milagres de Deus, viu Deus fazendo tudo isso, eles não conseguem, um deles entrar na galeria dos heróis da fé. Aí essa mulher, no primeiro contato, versículo de número 31, pela fé, Raabe a meretriz não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Irmãos, qual era a perspectiva da vida dessa mulher? Ela ia morrer junto com todo o povo de Jericó. Pior do que isso, irmãos, a casa dela era na muralha de Jericó. Era uma das torres, era a casa dela. Agora essa mulher, que não tinha visto tudo isso que o povo viu, por ouvir, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ela está vendo a palavra de Deus, o manifestar de Deus. Ela confiou. Quando ele viu os dois espias, ela acolheu eles. Quando ela acolheu eles, eles faziam um voto, um pacto. Se você ficar ali, estender o manto escarlate, o tecido escarlate, a corda escarlate, a gente sabe que você está com a gente. Se você colocar toda a tua família aí, no dia que as muralhas que a gente for invadir, você vai ser salvo, nada vai acontecer. Aí imagina a cena, irmãos. O povo rodeando. A casa de Raabe está lá, ela está vendo todo mundo rodeado. Todos aqueles 7 dias. Ela colocou o pano escarlate para fora. Ela está mostrando, estou confiando, a família dela está toda. Quando a muralha cai toda a muralha. Fica só uma torre, que era a casa de Raabe. Cai toda a muralha. Fica só uma torre, que era a casa de Raabe. Lembra a parábola de Jesus? Jesus disse assim: aquele que constrói a casa na areia, o que vai acontecer com ela? Vindo vento e temporal. Mas aquele que constrói a casa sobre a rocha, que alicerce, vem o vento, a tempestade, a casa não cai. Aquele tecido escarlate leva a Jesus Cristo. Porque a palavra já tinha deixado claro que mesmo que os nossos pecados sejam mais vermelhos que a escarlate, escarlate é aquele vermelho vivo, ou melhor, aquele vermelho pesado, sabe? É quase que como um vinho. Mesmo que ele seja assim, eles se tornarão alvos como a neve. Aquele ato de fé daquela mulher fez ela ser salva com a sua família. Vou repetir, tem um povo que tem promessa e morreu aonde? No deserto. Tem uma mulher que não é de Israel, não é filha de Abraão, não é filha de Israel, era uma prostituta, mas pelo ato de fé, de confiar em quem? Em Deus, ela recebeu uma terra por herança. Sabe o que foi a pior? Abre comigo o livro de Mateus capítulo 1. E aqui eu termino a mensagem. Mateus capítulo de número 1. Versículo de número 4. Mateus capítulo de número 1 é a genealogia de Jesus. A genealogia do Messias. Aí você pensa assim, a genealogia do Messias tem que estar tudo certo, dá tudo certo, porque é a genealogia daquele que vem para nos salvar, ungir do Messias. Aí olha o que vai dizer o versículo de número 4. Versículo de número 3, para você ver, Jesus veio da tribo de Judá, e Judá gerou de Tamar a Pérez, e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed,
E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. Viu quem está aí na genealogia de Jesus? A prostituta. Essa mulher não é judia, não é hebreia. O marido dela é, o Salmão é. Então, normalmente nas linhagens só aparece o homem. Amém? Só aparece o homem, é o cabeça. Só que a Bíblia, Mateus, ele faz questão de falar assim, ó, Salmão é da tribo, mas ele tinha uma mulher, Raabe, e dela nasceu Boaz. De Boaz, Ruth, que também não era judia, não era, ela era de outro povo, mas pela fé, ela larga tudo e ela vai com a sua sogra para a terra de Deus, encontra Boaz. De Ruth nasce Obed, de Obed vem Jessé, que é o pai de Davi. Irmãos, essa mulher que ia morrer em Jericó, ela teve um ato de fé, de confiar a vida dela em Deus, e ela entrou na genealogia do Messias, do Salvador. Como é que eu termino essa mensagem? Você ainda vai desconfiar de Deus? Ou vai de uma vez por toda ter fé que esse Deus é poderoso e glorioso para cuidar da tua vida e fazer infinitamente mais do que você pode imaginar? Bote a tua vida nas mãos do Senhor por completo. Confia nele. Confia nele. Porque a confiança não me tira de viver as coisas com Deus. Pelo contrário, Deus leva a gente junto com ele. Mas a gente sabe que é melhor na mão dele do que na nossa mão. É melhor. Porque ele sabe de verdade. É a mesma coisa entre um piloto de um avião e a gente que pode jogar um jogo de avião, um simulador. A gente crente, não, agora eu sei pilotar. Puxa vida, o simulador é tão fiel. Mas a verdade é que só um piloto sabe de verdade. É a mesma coisa na nossa vida. A gente está aqui vivendo, a gente acha que a gente sabe viver. Mas só Deus sabe realmente como fazer a gente viver de verdade. O povo de Israel morreu por falta de fé. Uma mulher que não tinha nada a ver com o povo teve fé, confiou a sua vida em Deus, não somente foi salva de uma prostituta, teve um marido, uma família, filhos, e entrou na genealogia daquele que foi o homem mais importante da terra, que é Jesus Cristo. A mesma coisa pela fé aconteceu comigo e com você. Não éramos nada, não tínhamos perspectiva de nada, mas porque um dia a gente colocou a vida na mão dele, ele nos resgatou, nos deu um novo nome, uma nova família, e nos fez salvos e nos fez entrar na sua herança. Eu termino essa semana dizendo: só tem um caminho para o crente: viver pela fé. É por isso que a fé é tão importante para a gente entender o que é a vida cristã protestante. Por isso que ela é um pilar da igreja protestante. A fé nos faz ver e crer em Deus. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez a palavra do Senhor? Glória a Deus.